pessoal, agora vamos falar sobre calor latente nessa aula. Na aula passada foi calor específico sensível ou calor sensível. Para diferenciar entre calor sensível e calor latente, basta você saber o seguinte: no calor sensível ocorre variação de temperatura, mas o objeto que está sofrendo essa variação de temperatura permanece do mesmo jeito que está. Não muda, ele não se altera. Já no calor latente, o que vai acontecer com esse objeto? Esse calor latente vai mudar a fase da matéria que se encontra o objeto. Se está no estado líquido, passa para o estado gasoso ou de vaporização, depende do nome que você quiser utilizar, e vice-versa. Ou do sólido para o líquido, tanto faz. Mas acontece a variação de quê? De estado físico. Mas só que acontece o seguinte também. No calor latente não tem variação de temperatura. Se você pega um material que ele se encontra no estado de fusão a 0 graus, como é a água, ele vai começar a mudar o estado físico só nessa temperatura. Não vai aumentar nem diminuir. A temperatura é igual. Então, olha só. Está aí a diferença. Vamos para a fórmula do calor latente. Lembrando que a fórmula do calor sensível tem quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, que não ocorre aqui essa variação de temperatura. Então eu tenho quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Esse calor latente aqui, ó, esse L, é uma constante de proporcionalidade. E essa constante ela vai mudar com o material. Se você utilizar água, por exemplo, vai ter um calor latente. Se você utilizar ferro, vai ter outro calor latente, para mudar o estado físico dele. Tipo de calor latente. Temos o calor latente fusão e temos o calor latente vaporização. O calor latente fusão é quando está um material no estado líquido, passa para o sólido ou do sólido para o líquido. E a vaporização acontece também quase do mesmo modo. Estado líquido para vapor, estado de vapor para líquido, ou sólido para vapor, ou vapor para sólido. Tanto faz. Vamos para aqui. Curva de aquecimento. Nesse gráfico aqui, nessa curva aqui, você vai identificar os estados físicos da matéria. Sólido, líquido e gasoso. Ou sólido, líquido e vapor. Quando é que eu sei, a partir do gráfico, que é estado sólido, líquido ou vapor? Vai dizer na questão, ou você vai identificar, só de olhar o gráfico você vai saber, quando você já souber o significado de calor latente e calor sensível. Olha só. Digamos que esse objeto que está aqui, nesse gráfico aqui que não foi falado, seja o gelo, que é o mais utilizado para o estudo do calor latente, é a água. E é o que a gente mais usa. Então, olha só. Vamos dizer que seja um cubo de gelo que esteja em análise aqui. Qual é o primeiro estado físico desse cubo de gelo? Não é o estado sólido. Então, olha só. O gelo aqui, ele está no seu estado sólido, né? A água está no seu estado sólido. A água. Então, quando ele está nesse estado sólido aqui, onde não acontece mudança de fase, eu trato ele com calor sensível, que acontece o quê? Variação de temperatura. Nesse gráfico aqui, olha, eu tenho temperatura versus a quantidade de calor. Aqui é a temperatura dada em graus Celsius e a quantidade de calor em caloria. Se eu digo que esse gelo aqui está no estado sólido, ele está nessa fase aqui, olha, do gráfico. Quando está aumentando a sua temperatura.
Por quê? Aqui ele não vai mudar seu estado físico. Então ele está sólido aqui. S de sólido. Quando ele está aqui, ó, nessa área aqui em que não acontece a mudança de temperatura, o gráfico estabilizou aqui, não acontece mudança de temperatura. Então, aqui já está mudando o tipo de calor. Qual é o calor aqui? É o calor latente. Se ele está sólido, ele vai passar para qual estado agora? Aqui ele está derretendo, estado líquido. Está começando a derreter, então é sólido mais líquido, porque ele está derretendo aqui. Quando ele chega nessa fase aqui, ó, já está totalmente derretido esse cubo de gelo. Então, aqui vai ser qual o estado físico da matéria? Só líquido. Líquido. Ele está subindo a temperatura, não está mudando o estado físico, é calor sensível. Aqui, está mudando a temperatura? Não, estabilizou. Olha. Estabilizou. Então o que é que está acontecendo aqui? Está ocorrendo a mudança de fase, a mudança de estado físico. Qual é a mudança de estado físico aqui? Se está aumentando a temperatura, está indo o quê? De líquido para vapor. Então aqui eu tenho líquido mais vapor. Líquido mais vapor. Aqui o líquido está se transformando em vapor. E nessa fase final aqui, o que é que está acontecendo? Só vapor. Porque aqui, olha, ocorreu o quê? Variação de temperatura. Então aqui eu só tenho o vapor. Eu coloquei essas letrinhas aqui para facilitar, para não ter que escrever, para não perder muito tempo. Então aqui, olha, eu tenho estado sólido. Aqui nessa parte, onde estabilizou a temperatura, sólido mais líquido. Está ocorrendo a mudança de fase. Aqui, variou a temperatura, está mudando o quê? Nada, está só líquido. E aqui? Estabilizou a temperatura, está ocorrendo mudança de fase, mudança de estado físico. Líquido mais vapor. E aqui aumentou a temperatura de novo, está acontecendo o quê? Só vapor. Não está mudando o estado físico. Então aqui eu tenho calor sensível, calor latente, calor sensível, calor latente, calor sensível. Então ficou aí essa parte de curva de aquecimento. Está aqui a legenda. Vou sair da frente para vocês copiarem isso aqui, pessoal. É importante você ter isso no caderno. Vamos partir para os exemplos. Vou colocar o exemplo agora na tela. Vou pegar um exemplo aqui, bem tranquilo para a gente começar o assunto sobre calor latente. Eu vou ler para vocês, peguei uma folhinha aqui, dessa vez eu imprimi. Então vamos lá. Um recipiente armazena 500 gramas de água no estado líquido, sem que haja mudanças na temperatura da água, repentinamente. Todo o seu conteúdo é evaporado. Determine a quantidade de calor que foi transferida para o conteúdo desse recipiente. Dados: calor latente fusão, 540 calorias por grama. Então, olha só. Eu tenho um recipiente, ele armazena 500 gramas de água no seu estado líquido. Então, eu tenho aqui a massa é igual a 500 gramas no seu estado líquido. É importante você saber o estado que você está trabalhando. Se é líquido, gasoso, sólido. Sem que haja mudança de temperatura na água. Repentinamente, todo o seu conteúdo é evaporado. Se ele está evaporando, está ocorrendo mudança de estado físico. Determine a quantidade de calor que foi transferida para o conteúdo desse recipiente. Calor latente fusão, 540 calorias por grama. Calor latente fusão.
540 calorias, aliás, calorias por grama. Coloque sempre a unidade nos dados, que é para você saber o que você está trabalhando. Às vezes você precisa mudar aqui a unidade para bater com os outros dados e você não faz isso porque esquece de colocar a unidade aqui. Então ele quer saber qual é a quantidade de calor. Se ele quer saber a quantidade de calor, ele quer saber quem? Q. Então ele quer saber a quantidade de calor. Bem fácil essa. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. O calor latente pode ser difusão ou vaporização. Vai mudar alguma coisa na hora de colocar na fórmula? Não. Mas é bom você saber quando vai utilizar calor latente fusão e calor latente vaporização. Nos próximos exemplos eu vou mostrar como é isso. Então, quantidade de calor é igual a massa, 500. Calor latente fusão, 540. 540. Como é que eu vou multiplicar aqui? Vou esquecer os zeros. 54 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 5, 25. Com 2, 27. Vamos lá, 270, né? Deu 270. Então vai vir aqui, ó. Quantidade de calor é igual a 270. E acrescento os 3 zeros. 270 mil. O quê? Caloria, que é a quantidade de calor necessária para ocorrer essa vaporização total da água. Segundo exemplo agora, eu vou ler aqui para vocês, mas antes eu vou colocar na tela. Um cubo de gelo de massa 100 gramas, inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius, é aquecido até se transformar em água a 40 graus Celsius. Dados: calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor de fusão do gelo, no caso calor latente, 80 calorias por grama. Aí vem. As quantidades de calor sensível e de calor latente trocados nessa transformação em calorias foram, respectivamente... Aí tem as opções, que eu não vou falar agora não, senão vai demorar muito. Vamos colocar os dados. Um cubo de gelo de massa 100 gramas. Leia novamente a questão, mais devagar, para colocar os dados. Então eu tenho a massa 100 gramas. Inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius. Então temos uma temperatura inicial aí, ó. Menos 20 graus Celsius. É aquecido até se transformar em água a 40 graus Celsius. Então temos a temperatura final, 40 graus Celsius. Calor específico do gelo, tá assim, ó. Calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama graus Celsius. Calor específico da água. Calor específico da água. Igual a 1 caloria por grama graus Celsius. Coloca a unidade. Calor de fusão do gelo. Calor latente de fusão do gelo. Então, olha só. F aqui, ó. 80 calorias por grama. Então, temos todos os dados e ele quer a quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente trocados aí. Primeiramente, a gente tem que ver o seguinte. Não vou pegar aqui e jogar a fórmula do calor latente e fazer calor sensível simplesmente assim. Primeiro eu tenho que pensar o seguinte. Eu tenho um gelo. Esse gelo, que no caso aqui estou representando por um cubo, gelo, ele tem uma temperatura de menos 20 graus Celsius.
Ele foi derretido, né? Mudou o estado físico dele e virou água. Vou fazer uma poça d'água aqui. A 40 graus Celsius. Aí ele quer saber a quantidade de calor latente e calor sensível trocada aí. Olha só. Primeiro, para esse cubo de gelo começar a derreter, ele tem que chegar a qual temperatura? Pensa aí um pouquinho. Pausa o vídeo e dá uma pensada em qual temperatura o gelo começa a fundir, a derreter. Pensa aí um pouquinho. Então, olha só. Para esse gelo que está no seu estado sólido começar a derreter, ele tem que chegar a 0 graus Celsius. Antes disso, é só gelo. Então, quando ele chegar a 0 graus Celsius, a partir daí, que vai se estabilizar a sua temperatura, ele vai começar a mudar o seu estado físico. Então, olha só. A temperatura aqui, por enquanto, eu só tenho gelo. Então, eu tenho aqui só estado sólido. Qual a quantidade de calor que foi necessária para até chegar a 0 graus Celsius? Então, eu vou calcular. Primeiro, a variação de temperatura. Se ele estava a menos 20 graus Celsius e foi para 0 graus Celsius, de quanto foi que aumentou a sua temperatura? Então, aqui, ó, 0 graus é a temperatura final, menos 20, que é a sua temperatura inicial. Menos com menos mais, vai dar o quê? 20 graus Celsius. Então, é quando esse cubo de gelo permanece no seu estado sólido, até chegar a 0 graus Celsius. Porque a partir daí, se estabiliza a sua temperatura e vai o quê? Acontecer a mudança de estado físico. Então, eu vou calcular a quantidade de calor sensível para começar aqui, para ter essa variação de temperatura, que a partir daí vai começar a mudar o estado físico. Então, olha só. Calor sensível, Q igual a M vezes C vezes delta θ. Olha só. Massa, calor específico, variação de temperatura. A massa. Esse gelo, ele tem 100 gramas de massa. Então, é 100. Qual é o calor específico do gelo? Porque aqui é só gelo, é sólido. Calor específico do gelo. 0,5 vezes a variação de temperatura que aconteceu. 20 graus Celsius. Bem rápido aqui, ó. 100 vezes 0,5, qualquer número multiplicado por 0,5 é a metade dele. A metade de 100, 50. 50 vezes 20. 5 vezes 2, 10. E acrescenta o zero. 1000 calorias. Achei o primeiro valor. Aqui foi o gelo, chegou a 0 graus Celsius. A partir daí, o gelo vai começar a fundir, vai começar a derreter. Então vai ficar o quê? Sólido para líquido. Então aqui, ó, sólido mais líquido. Sólido mais líquido. Se é sólido e está virando líquido, está acontecendo mudança de estado físico. Tem variação de temperatura? Não. A temperatura é a mesma. Então, vou utilizar o quê? Calor latente. Massa vezes o calor latente. Então, eu tenho quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente fusão do gelo. Está aqui, ó. A massa é de quanto? Mudou a massa? Não, está mudando o estado físico. Então, 100 vezes 80. Quantidade de calor é igual a quanto? 100 vezes 80, 8.000. Vou parar um pouquinho. Copia aí, que eu vou apagar o quadro para fazer a outra parte.
desisti de apagar o quadro. É melhor deixar assim mesmo. Risquei aqui, dividi aqui, dá para fazer aqui desse lado. Então, aqui eu tenho sólido mais líquido. E a partir daqui é o quê? Só líquido. Então, olha só. Líquido. Só o estado líquido agora. Se ele está só no estado líquido, qual é o tipo de calor que eu vou utilizar aqui? Calor sensível. Agora, a variação de temperatura, que no calor sensível varia a temperatura. Qual variação eu vou utilizar? E faltou aqui, ó, a unidade. Caloria. Qual é a variação de temperatura que eu vou utilizar? Olha só, aqui foi o gelo a menos 20 graus Celsius, passou para 0 graus Celsius para acontecer a mudança de estado físico ali e se estabilizar a temperatura. Foi 0, menos 20, deu 20 graus Celsius, a variação de temperatura. Aqui ele ficou só em 0 graus, não mudou a temperatura. Aqui, que ele está líquido, está acontecendo o aquecimento e está acontecendo o quê? A variação de temperatura. Se acontece a variação de temperatura, eu já sei que é calor sensível, mas qual variação é que está acontecendo? Aqui era 0 graus Celsius, está subindo para 40 graus Celsius. Então, a variação de temperatura, ΔT, vai ser quem? De 40 menos 0, igual a 40 graus Celsius. Agora eu tenho a variação de temperatura. Então, eu posso fazer o restante do cálculo. Que fórmula? Aqui é a fórmula. Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Vezes a variação de temperatura. Eu não gosto de utilizar aqui ΔT para variação de temperatura porque confunde com variação de tempo e cinemática. Então, coloca o ΔT, essa letrinha grega. Aliás, as duas, né? Então vamos lá. Que é igual. A massa. Se era 100 gramas o gelo, derreteu. Aqui eu utilizei 100 gramas. Ali eu vou mudar? Não, 100 gramas. 100. Qual é o calor específico que eu vou utilizar agora? Aqui não é só líquido. No caso o quê? Calor específico da água. Vale quanto? 1. E a variação de temperatura? 40. Quantidade de calor é igual. 100 vezes 1 vezes 40 dá o quê? 4.000 calorias. Aí eu vou analisar as opções. Olha só. Letra A. E uma coisa importante é você observar a ordem que está pedindo. Olha só. As quantidades de calor sensível e de calor latente. Então é calor sensível e calor latente, respectivamente. Então é calor sensível primeiro, calor latente depois. Então vamos lá. Calor sensível, tá aqui, ó. Calor sensível, calor sensível. Qual é a quantidade de calor utilizada aqui? 1.000 mais 4.000. Então eu tenho 5.000. Tá aqui, ó. 5.000 calorias. Agora ele quer saber calor latente. Só foi 8.000. Então, é 5.000 calorias e 8.000 calorias. Qual é a opção correta? Letra B. Letra B. Que é a opção correta. Onde tem 5.000 calorias e 8.000 calorias. Não confunda com a letra A, porque tem esse aliás. Já ia errando. Tá vendo que eu confundi? Se é calor sensível primeiro, então é... Não, tá certo. Oh, meu Deus. Letra B. Letra B, tá correto.
Desculpa aí a bugada.